O total de casos novos da doença do coronavírus de 2019 nos Estados Unidos aumentou 80% em 2 semanas. O país tem hoje mais de 40 mil casos a mais por dia. Se as pessoas não usarem máscaras e não mantiverem a distância mínima de 2 metros umas das outras, o total de casos novos por dia pode chegar a 100 mil, advertiu o Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca. Na semana passada, o aumento foi de 46%. 7% dos testes deram positivo. 4 estados do Sul, Califórnia, Arizona, Texas e Flórida, são responsáveis pela metade dos casos novos. O Texas teve quase 7 mil casos novos na terça-feira. A Flórida registrou 18 mil no fim de semana. Os Estados Unidos têm agora quase 2 milhões e 700 mil casos confirmados, 129 mil mortes e 1 milhão 124 mil pacientes curados. No mundo inteiro, são 10 milhões e meio de casos confirmados e mais de 510 mil mortes. Quase 5 milhões e 800 mil pacientes se salvaram. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 8%. O Brasil registrou mais 1.271 mortes nesta terça-feira. O total de óbitos chegou a 59.659. Houve quase 38 mil casos novos e o total de casos confirmados está em 1.408.000. A União Europeia abre nesse dia 1º de julho as fronteiras externas para 14 países, entre eles a Austrália, o Canadá, o Japão e o Uruguai, o único da América Latina. Os Estados Unidos, o Brasil e a Rússia estão fora por terem o maior número de casos da Covid-19. A China pode ser incluída se houver reciprocidade. Nesta terça-feira, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido revelou que a economia do país caiu 2,2% no primeiro trimestre, antes do impacto mais forte da pandemia. Só em abril caiu 20%. O Reino Unido só entrou em quarentena em 23 de março. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um programa de obras públicas de 5 bilhões de libras, cerca de 33 bilhões e 800 milhões de reais, para relançar a economia britânica, que ainda terá de enfrentar as consequências da saída da União Europeia, seu maior mercado. Nesta terça-feira, mais de 100 dirigentes empresariais enviaram carta ao primeiro-ministro advertindo que não fechar um acordo com a União Europeia será tremendamente prejudicial ao país. Johnson promete não aumentar impostos para financiar o programa de recuperação. O governo vai reconstruir escolas e hospitais e investir em projetos de infraestrutura. Johnson também pretende criar uma agência para o desenvolvimento da ciência, no modelo da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada dos Estados Unidos, criada para garantir que o país mantenha a liderança no desenvolvimento tecnológico. Apesar do coronavírus, depois de uma forte queda inicial, com o impacto da doença, as ações das empresas americanas tiveram no segundo trimestre o melhor desempenho desde 1998. A Organização Internacional do Trabalho registrou uma queda de 14% nas horas trabalhadas no primeiro semestre, equivalente a menos 400 milhões de empregos. Se houver uma nova onda da pandemia, a expectativa é de uma perda de 11,9% no segundo semestre. O cenário mais provável é de uma queda de 4,9%. A Índia vai prorrogar um programa de distribuição de grãos para 800 milhões de pessoas. A África enfrenta o pior choque econômico desde 1970, alerta a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. O produto regional bruto da África deve cair 3,2%. Países como Etiópia, Gana, Costa do Marfim, Ruanda e Senegal estavam entre os que mais cresciam no mundo nos últimos anos. Esta onda de crescimento acabou. Como o crescimento populacional da África é muito rápido, a renda média por habitante pode cair 5,4%, jogando milhões de pessoas na miséria. No Brasil, o total de desempregados subiu para 12 milhões e 700 mil e 5 milhões de trabalhadores desalentados que desistiram de procurar emprego não aparecem nessa estatística.
mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também estou, no grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. E muito obrigado pela atenção.